Sim, hoje, pastor, por que problemas financeiros podem levar? Você sabe que uma das causas principais de causas de ansiedade, causas de depressão, são problemas financeiros e também perdas no casamento. Uma quarta causa seria conflitos sentimentais. Diga comigo, conflitos sentimentais. Conflitos sentimentais são aqueles relacionamentos que você não consegue muitas vezes avançar, sobreviver, crescer. Um quinto, diga, estresse contínuo. Você sabe que hoje nós estamos muito estressados. O dia a dia do nosso relacionamento com pessoas, a nossa cobrança hoje é infinitamente maior, e o estresse contínuo nos leva a viver uma vida de estresse e uma vida intimamente de um relacionamento com pessoas de muita dificuldade. Sexto e último, e eu quero abordar um tempinho maior nesse aqui. Diga comigo, redes sociais. Diga Facebook, WhatsApp e Instagram. Você sabe que tem pessoas que são tão ligadas a isso. Você conhece pessoas que muitas vezes você conversa com elas, você está num jantar com elas, você está numa reunião com elas e elas estão o tempo todo nas redes sociais. Pastor, eu sou assim. Você sabe que as redes sociais nos levam a viver uma vida de estresse. Vou te dar apenas algum exemplo. Quando você recebe alguma informação pelo Instagram ou pelo Face, principalmente no WhatsApp, o seu coração começa a desenvolver uma taquicardia e você começa a viver uma vida de ansiedade. Você quer responder para aquela pessoa. E o problema também é o seguinte: quando você começa a não responder, a pessoa do outro lado começa a cobrar você. Por que você não respondeu em 2 minutos a minha pergunta, ou ao meu questionamento, ou não visualizou a minha mensagem? Você sabe que tem pessoas hoje que são mais íntimas desse aparelho abençoado do que do próprio Espírito de Deus. São íntimas que quando acordam, a primeira pessoa que dá um bom dia é o bendito aparelho através das mensagens, e não é para a pessoa do Espírito Santo. É para esse aparelhinho muitas vezes que nós cuidamos muito mais, investimos muito mais do que na nossa saúde, ou infelizmente na nossa recreação, no nosso lazer, ou nas nossas roupas, e nós queremos sempre o melhor. Isso é justo, mas eu digo para você que isso é uma das causas mais importantes que infelizmente tem abalado a minha vida e também a sua vida. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para sermos libertos de tudo aquilo que nos prende. Amém, irmãos? Quantos querem ser libertos hoje? Eu quero definir para você, do ponto de vista médico e do ponto de vista técnico, o que é ansiedade. Ansiedade é um termo geral para vários distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão e preocupação. Você sabe que a ansiedade faz parte da minha vida e da sua. Quando? Numa entrevista de emprego. Quando nós vamos nos casar, quando nós vamos pedir a mão da nossa noiva no casamento, quando nós vamos fazer uma prova, quando nós vamos prestar um vestibular, quando nós estaremos ministrando a palavra de Deus, quando nós vamos fazer uma entrevista para o emprego, quando nós vamos falar algo, isso faz parte da ansiedade do nosso coração, e isso é natural. O problema é que eu e você muitas vezes vivemos um estresse contínuo da ansiedade, onde nós, no dia a dia, vivemos situações tão peculiares. Algumas pessoas, porém, vivenciam essa reação de forma mais frequente e intensa, provocando um estresse e fadiga emocional. Você sabe que, conversando com tantas pessoas hoje, tantas pessoas, tanto no nosso mundo secular, na igreja, no consultório, eu tenho visto pessoas, se você conhece, pessoas que você vai conversar com ela e elas não deixam você nem conversar com elas. Essa semana eu tive um paciente que eu fui explicar o tratamento para essa paciente e ela me interrompeu 5 vezes seguidamente. Ela trata comigo de uma artrite reumatoide, de um quadro de fibromialgia, que já devo explicar. E gentilmente eu disse para ela: você me interrompeu durante 5 vezes. Na 6ª vez ela me interrompeu novamente e eu parei.
Doutor, o senhor não vai falar nada? Eu falei, eu não tenho como falar, você não me permite eu falar. As pessoas hoje são tão ansiosas, e os conflitos de tudo aquilo que eu falei, e esse bendito aparelho aqui, ó, que muitas vezes Deus permitiu que nós usássemos, e principalmente dentro da igreja, para pregarmos o Evangelho, para nos relacionarmos com a cristandade, com a família cristã, tem levado as pessoas, e principalmente os cristãos, a consultórios médicos tomando tanto antidepressivo. Você sabe que uma das coisas que mais vai matar, e já tem matado, é a ansiedade. Nós vamos falar nesse mês de junho uma sequência de palavras sobre ansiedade e depressão. E eu digo para você que a causa que mais afasta hoje pacientes no INSS, eu estou falando de Brasil, é exatamente a falta de condições do trabalho por causa do estresse, chamado ansiedade e depressão. E eu quero rapidamente falar de características da ansiedade. Primeiro, enxergar perigo em tudo. Você conhece pessoas que enxergam perigo em tudo? As pessoas não conseguem hoje sair de casa, tem medo de tudo, medo da perda do casamento, medo da perda do emprego, medo de falar em público. Como eu disse, eu não imaginava, quando eu fui para esse curso lá com o Luiz, que eu tinha tanto receio em falar em público, irmãos. Só estou falando isso porque o último final de semana foi tão edificado, né? Eu sou pastor há tantos anos, já ministrei em tantos lugares, mas nós vemos muitas vezes, enxergamos perigo em tudo, perigos nos nossos filhos, perigos onde nós vamos comer uma comida contaminada. Hoje, na madrugada, eu recebi de um pastor, seu netinho, febre alta, e foi para o hospital. Infelizmente o H1N1 pegou essa criança, e veio um medo no meu coração, e se eu pegar o H1N1? Uma segunda característica, comer indiscriminadamente sem fome. Eu nem vou perguntar se você assalta a geladeira, eu amo assaltar a geladeira. E a cena de alguém que é ansioso é aquele que acaba de jantar, vai para a geladeira, olha, a geladeira está cheia de alimentos, e você olha para a geladeira e fala assim, não tem nada. Interessante que o ansioso, ele come aquilo que ele não gosta, e quanto mais ele comer, mais saciado ele fica, não, mais faminto ele está. Eu não sei se tem alguém assim, mas assaltar a geladeira faz parte de alguém que é ansioso. Terceiro, olha para cá, alterações do sono. Pessoas que não conseguem dormir, ou dormem facilmente, ou acordam por qualquer barulho. Você sabe que hoje, eu digo para você, e como médico eu quero te ensinar algo. Todos nós aqui que temos uma idade entre 20 a 50 anos, pelo menos até 60, e os adolescentes um pouco mais, você deve dormir, todos os adultos, pelo menos 9 horas de sono. Pastor, eu durmo 3. A maioria, né, diz assim, eu durmo 4, eu durmo 5 horas. Eu digo para você que isso acarreta um problema terrível na sua saúde. Uma quarta característica, sofrer com tensão muscular. Aquelas pacientes querem que você avalie aí se você está com tensão muscular. Faz assim, ó, bate aqui e vê se está duro aqui, ó. Se está duro, isso chama-se fibromialgia. Já deve ter ouvido falar, não é? Pacientes que chegam lá no consultório com dores. Onde você sente dor? Eu sinto dor até no cabelo e na unha. Acredite, cabelo e unha não dói. Mas hoje, pacientes, pessoas cristãos, principalmente, estão tensos, não é? Que ficam com uma tensão diária, desenvolvem algo chamado fibromialgia, que hoje o tratamento, não é muito simples, com especialistas, algo chamado antidepressivos. O quinto, preocupação em excesso. Muitas vezes nós somos tão preocupados com tudo. Temos a nossa casa, temos a nossa família com saúde, temos o nosso emprego, estamos bem conosco e com Deus, mas nós nos preocupamos em excesso com tudo. É aquele pai, aquela mãe que dá o celular para o filho de 5 em 5 minutos. Onde você está? Como é que você está? Você está falando com quem? Você está tudo bem por aí? Ou se não, é aquela esposa, não é, que vê perigo ou preocupa-se em excesso com seu marido, ou vice-versa. É aquele que realmente controla a vida das pessoas. É a preocupação em excesso. A preocupação da perda do emprego, a preocupação com a aposentadoria. Uma sexta característica, conviver com medos diariamente. Tem pessoas que não têm medo apenas só de barata, pessoas que não têm só medo de rato, mas tem pessoas que têm medo do relacionamento, pessoas que diariamente têm medos excessivos. Sétimo,
sofrer com sintomas físicos, aquelas pessoas que sempre aparentam mês a mês ou semestre em semestre uma doença nova. Você conhece pessoas assim? Um momento é uma hipertensão, um momento é uma diabetes, um momento é um hipotireoidismo, o outro momento é um quadro lúpico, o outro momento é uma doença qualquer. Um oitavo, pensamentos obsessivos. Aquela pessoa que você liga para ela e fala assim: irmão, dentro aqui da igreja, eu aprendi a não fazer mais isso. Mas alguém liga e fala: não sei se estou salvo, acho que foi ontem. E eu vi algo interessante, Gaetano. Ninguém estava usando o celular. Eu falei assim: não é possível. Que país é esse? Os casais estavam conversando, Dida. Os casais estavam se relacionando. Bel, as pessoas estavam olhando nos olhos uma das outras. Eu falei: não é possível que eu estou vendo. Eu parei para ouvir e ela viu também. Eu falei: você está vendo o que nós estamos? As pessoas estão conversando. Olha o barulho do ambiente. Olha o barulho do ambiente. Eu digo para você que as pessoas ansiosas, elas têm a fuga nesse bendito aparelho aqui. Pessoas ansiosas que muitas vezes não querem se relacionar por medo de machucar pessoas. Essas pessoas ansiosas começam a se fechar, começam a não se relacionar. Ou pessoas ansiosas são aquelas pessoas que parecem cacto. Você conversa com ela e elas começam a criticar Deus e o mundo. Mas eu não estou aqui para falar para você sobre algo triste. Não, eu estou falando para você que Jesus veio para acabar com isso. E essa é uma nova. Mas eu preciso mostrar para você a doença, para te falar que tem remédio. Tem remédio nessa noite. Como vencer a ansiedade? Vira para o teu irmão e diga assim: como vencer a ansiedade? Primeiro, oração. Diga comigo: oração, súplica e gratidão. Se você quiser marcar, está em Filipenses 4, 6 a 7, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, aleluia, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você sabe que nós temos uma resposta tão clara. Jesus, andando com seus discípulos, viram que os discípulos provavelmente estavam mexendo a perninha, ou alguns deles estavam tremendo a mão, ou havia um ataque cardíaco, ou havia uma sudorese. Pedro havia deixado a sua família e a sua sogra. João era um menino, e os outros haviam abandonado as suas profissões, principalmente as profissões de pescaria, ali no lago de Genezaré, o mar da Galileia. Havia uma ansiedade, e Jesus começou a dizer assim: olha, eu vou voltar para o Pai, mas virá um Consolador, que é Ele que vai ficar com você. Eu imagino, se você fosse discípulo de Jesus, como é que você faria? Eu acho que eu faria assim, ó. Só que Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas de Deus, pela ação de súplica e pela ação de graça. Deixa eu te ensinar. Todos os dias de manhã, sabe o que você tem que fazer? Agradeça a Deus pela sua vida. Eu queria que você fizesse algo agora. Você vai virar para a pessoa que está do seu lado, diga para ele: obrigado pela sua vida. Vira para a pessoa que está atrás também, diga para ele: obrigado pela sua vida. Você vai dar um beijinho na pessoa que está do seu lado? Beijinho. Fredo, um beijinho na Ângela. Arlindo, dá um beijinho na sua esposa. Nós vamos se abraçar. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Abraça a pessoa que está assim: você é tão precioso para mim. Você quer ver? Fica em pé, amigo. Vou quebrar um pouquinho o protocolo, posso? Você vai abraçar, sai do seu lugar, agradece alguém, fala assim, olha no olho da pessoa, fala assim: você é tão precioso. Gaetano, você é tão precioso para mim, meu amado. Vamos. Pastor, mas o problema não resolve, irmão. O problema está lá, mas acredite, você vai cuidar do problema de uma forma tão mais leve. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Tão mais tranquilo. Vai ou não vai, André? Nossa, sabe o que é? O problema? Nossa, a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, tem um ano porque eu venci o mundo. Segunda característica: crendo que Ele fará. Diga comigo: crendo
porque Ele fará. João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Eu amo essa música. Não é? Eu amo essa música. E não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Irmãos, é linda demais essa música. Bom, fala, vamos nos tornar crianças novamente. É tão bom, não é? Quando nós nos tornamos crianças. O problema é que nós queremos crescer e queremos trazer tudo para nós. A Bíblia diz: não se turbe o vosso coração. Crês em Deus e creia também em mim. Sou eu que cuido. Fui eu que te acordei nessa manhã. Sou eu que proporcionei o seu trabalho. Fui eu que te dei essa família que você tem. Fui eu que te dei um coração cristão, crer no nome do teu Filho amado. Sou eu que permiti que o Espírito Santo habitasse dentro do seu espírito. É o meu sangue que te cobre, são os meus anjos que te protegem, a minha palavra que te alimenta. O Senhor manda te dizer nessa noite: sou eu que curo toda a depressão e toda a ansiedade. Sou eu que visito aquele que está lá na sua casa, que ainda não crê em mim, e eu farei a obra. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não turbe o vosso coração. É tão simples, irmão. Terceira característica: não ocupe o papel de Deus. Uau! Você sabe que muitas vezes nós queremos ser mais poderosos e cuidadores do que Deus. Nós queremos cuidar da nossa casa como Deus. Há muitos pastores que eu conheço que querem cuidar da igreja como Deus. Há líderes que querem cuidar da sua home célula como Deus. Há donos de empresa que querem resolver lá a sua empresa como Deus. E o texto está em Lucas 12, 25 a 26, que diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Você sabe que esses dias eu tenho conversado muito com minha esposa. Eu falei: Deus, eu quero viver o melhor do meu ministério, da minha vida pessoal, como pai, como marido, como empresário, como pastor, como implantador de igrejas. Para isso que o Senhor me chamou. Senhor, eu preciso de uma revelação. Eu preciso de algo novo. Eu preciso entender aquilo que o Senhor tem para mim. Eu preciso entender aquilo que o Senhor tem. E sabe o que Deus tem falado ao meu coração, Marisol? Deus tem falado só algo. Não ocupe o papel de Deus. Vira para o teu irmão e diz assim: não ocupe o papel de Deus. Diga para ele: não queira resolver. Diga para o teu irmão: não queira resolver todos os problemas. E nisso eu quero te passar o quarto princípio, lançando a preocupação sobre ele. 1 Pedro 5,7 diz: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Eu digo para você que nessa noite o Senhor te trouxe aqui. Eu não estou aqui te confrontando, meu irmão. Você que é ansioso. Eu digo para você que todos nós temos essa pitada. Todos nós no mundo tão caótico. Mas o problema é que essa ansiedade, ela não pode fazer parte da nossa vida rotineiramente. Essa ansiedade não pode fazer parte da nossa vida dentro da nossa casa, da nossa empresa. Nós temos que ser leves. Estica seu braço, cuidado com bater no ombro do seu irmão, mas diga assim: eu sou leve. Diga: eu sou livre. Amém, irmãos? Dá uma esticada aí. Aqui não é academia, mas é um lugar que você vai se desestressar. Amém, irmãos? Vira para o teu irmão e diga assim: lança sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de você. E por último, descansar. Deixa eu te falar algo para você. Você sabe por quê? Hoje a minha esposa está lendo um livro, e a minha esposa disse assim: sabe por que Deus descansou no 7º dia? André, por que Deus descansou no 7º dia? Boa pergunta, né, irmãos? Márcio, por que Deus descansou no 7º dia? Ele estava cansado.
cansada, óbvio. Pastor, mas a palavra descansar não significa isso no original. Eu sei, irmãos. Ele contemplou aquilo que ele viu. Sabe qual é o detalhe, irmãos? O detalhe é só que ele quis olhar e ver que o trabalho já havia sido terminado. E o texto de Mateus 11:28 diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Você sabe por que Deus descansou no sétimo dia? Só por um motivo: porque o trabalho já havia terminado. Uau! Sabe o trabalho que você está fazendo, filho, como pai? Jesus já fez para você. Você que é pai, que está me ouvindo nessa noite, descansa nele. Você que é mãe, deixa o Senhor cuidar dos seus filhos. Pastor, mas eu não posso levar então, mas eu não vou acordar mais cedo para levar meus filhos. Não. Mas deixa o Senhor cuidar. E lá na sua empresa, dá para o Senhor cuidar, acredite. Ele sabe muito mais, ele tem muito mais experiência para resolver esse problema. Pastor, e como é que eu vou cuidar da minha aposentadoria agora, com esse regime que vai mudar? Descansa nele. E eu gostaria que nesse momento você ficasse em pé, sem conversar com o teu irmão. E uma das coisas que o Senhor te trouxe aqui nessa noite é que para você entender algo, para você vencer a ansiedade, você precisa descansar nele. Vira para o teu irmão e diga assim: descansa nele. Você sabe qual é o maior trabalho do Espírito de Deus? É fazer com que você descanse nele. Você vai fazer um exercício comigo. Põe a mão assim, ó. Você vai 3 vezes. Olha para mim, depois você vai fazer isso de olho fechado. Relaxa o braço. Para assim, ó. Segunda vez, de olho aberto. Terceira e última. Devagar. Agora você vai fechar os seus olhos. Fecha. Não tenha medo não. Fecha. Pensa nele na cruz agora. Imagina você diante dele na cruz, com todo esse monte de problema que você tem.